Olá, muito bom dia, é um prazer ter sua companhia. Você que está desde cedinho já acompanhando o Manhã no Ar nesta manhã de segunda-feira. A semana está começando, hoje é dia 20 de fevereiro e eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. Polícia Federal incinera quase 4 toneladas de maconha e cocaína apreendidas em fiscalizações em todo o estado desde o final do ano passado. Mais uma mulher é presa em flagrante no aeroporto Eduardo Gomes. Ela tentava embarcar com 15 quilos de drogas na bagagem. De acordo com as investigações do Departamento de Narcóticos, esta é a segunda vez que Vanessa Luana tenta embarcar no aeroporto internacional Eduardo Gomes com drogas. Casal é preso por desacato e uso indevido de viatura policial. Eles ainda abasteceram o carro e se recusaram a pagar. E ainda, esquema na aposentadoria. Polícia prende suspeitos de aplicar golpe na Previdência. Eles se apossavam de documentos de vítimas e faziam empréstimos de até R$300 mil. Nós vimos que ela tinha facilidade, ela tinha uma carteira de identidade, ela tinha dados, ela tinha contra-cheques e com isso ela conseguia abrir contas. Pílula do Câncer vai começar a ser vendida em março no Brasil, como suplemento alimentar. Os pacientes que não têm condições de arcar com o tratamento poderão receber as caixas da pílula de forma gratuita. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h02. Nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí, 992258767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E lá na comunidade Paraíso Verde, na zona norte da cidade, um casal foi executado dentro da própria casa. De acordo com os familiares, as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Walter Frota tem as informações sobre esse caso. Vamos ver. Foi por volta das 10 horas da noite, na sexta-feira. O casal Keulen Pais Airantes, de 19 anos, e Ana Lúcia da Silva, de 25 anos, foram abordados por 2 homens encapuzados. Eles estavam na frente da casa onde eles moravam. No momento da ação, a Ana Lúcia estava com o filho no colo e foi obrigada a deixar a criança com o vizinho. Em seguida, os suspeitos conduziram os dois para dentro da casa. Lá efetuaram 8 disparos, 4 no rosto de Keulen e 4 no rosto da Ana Lúcia. Os dois morreram no local. Segundo a família, Keulen vendia drogas para sustentar a esposa e o filho. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E a Polícia Federal realizou a maior incineração de drogas nos últimos anos, durante esse fim de semana, em uma empresa especializada na zona leste da cidade. Foram quase 4 toneladas de maconha e cocaína, que foram apreendidas em fiscalizações em todo o estado desde o final do ano passado. De acordo com a Delegacia de Repressão ao Entorpecente da Polícia Federal, a maior parte dessa droga veio de países como a Colômbia e Peru e está avaliada em aproximadamente R$30 milhões. E ontem uma mulher foi presa em flagrante no aeroporto Eduardo Gomes. Ela estava com passagem comprada para ir para Salvador, na Bahia, mas na bagagem dela tinham 15 quilos de drogas. Vamos ver. Vanessa Luana Ferreira levaria na madrugada de domingo uma grande quantidade de drogas para a Bahia. Mas ela foi presa por volta de 2 horas da manhã no aeroporto internacional Eduardo Gomes, após uma denúncia anônima feita ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos da Polícia Civil. Foi montada uma vigilância dentro do aeroporto. No momento que ela chegava num táxi com uma mala, ela desembarcou, mais ou menos ali na região do saguão do aeroporto. Foi feita uma abordagem para as equipes que constataram que ela portava entorpecente ali. Na mala foram encontrados 13 pacotes com maconha tipo skunk, com aproximadamente 15 quilos. Em depoimento à polícia, a suspeita falou que seria paga para realizar o transporte e que aceitou a proposta porque estava precisando de dinheiro. De acordo com as investigações do Departamento de Narcóticos, esta é a segunda vez que Vanessa Luana tenta embarcar no aeroporto internacional Eduardo Gomes com drogas. A primeira aconteceu em 2014, com uma quantidade menor. Ela foi autuada por tráfico de drogas, ficará presa à disposição da justiça. Valendo ressaltar que essa já é a segunda prisão dela, que a primeira prisão dela ocorreu em 2014, então possivelmente
ela deva responder presa. E um homem foi preso no momento em que transportava uma mala com drogas nesse domingo. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito pretendia embarcar para Londrina, no Paraná. E sobre esse assunto eu converso ao vivo com a repórter Tamires Clé. Olá, Tamires, bom dia. Esse é o terceiro caso de apreensão de drogas só neste mês no aeroporto. É isso, né? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Pois é, 3 casos. Teve aquele caso que a gente mostrou também aqui no Manhã no Ar de 2 mulheres que foram presas na sexta-feira tentando embarcar com drogas. Elas iam para Fortaleza. Aí teve esse caso da Vanessa que você acabou de acompanhar também, que ela tentou embarcar, só que para Salvador. E na tarde desse domingo, um homem também foi preso aqui na área externa do aeroporto Eduardo Gomes. Ele tentou embarcar com 6,4 kg. Só que ele disse para os policiais da polícia turística, que na verdade ele teve um mau pressentimento, estava tentando achar um táxi para voltar para casa porque ele desistiu de embarcar com a droga. Mesmo assim, a polícia já havia tido a denúncia anônima e as características da denúncia batiam com as características do suspeito. Ele foi identificado como Guido Wagner Lacerda Campos. E aí a polícia identificou, o abordou e dentro da mala dele estava 6,4 kg de drogas, entre maconha e também pasta base de cocaína. Então ele não chegou a embarcar, foi realmente aqui fora do aeroporto Eduardo Gomes. Ele tentava embarcar para Londrina, ele tinha uma passagem comprada para Londrina, mas não chegou a embarcar. Ele foi encaminhado à Polícia Federal e lá ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Então, 3 casos aí nesse fim de semana com drogas tentando embarcar para outros estados da federação. Adriane. Ok, Tamires, muito obrigada pelas informações. Você aí de casa pode fazer a denúncia. Se suspeitar de algo, tiver informação, é só ligar no 181 ou no 190 e fazer essa denúncia gratuitamente, essa ligação, e também sem se identificar. E uma nova revista foi realizada no início do fim de semana no Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica lá no quilômetro 8 da BR-174. Uma denúncia de que novos túneis estavam sendo escavados motivou a ação, que contou com a participação de 100 agentes de segurança. Na entrada do ramal que dá acesso aos presídios, agentes da Força Nacional faziam controle de entrada e saída de veículos. Enquanto isso, o comando da Polícia Militar realizava a revista. Até um helicóptero do Exército foi usado para o patrulhamento aéreo. A Secretaria de Administração Penitenciária recebeu mais uma denúncia de que os detentos do CDP estariam construindo um túnel. Foi então que a SEAP acionou a Polícia Militar. Existe um procedimento padrão da Polícia Militar, através das tropas especializadas, em retirar o preso das suas celas, fazer a contenção e por conseguinte, aí a SEAP fazer a revista nas celas, né, no intuito de encontrar esses focos de túneis e também alguma situação relacionada à rebelião ou coisa parecida. A cadeia possui 1.120 detentos, 552 a mais que a capacidade. Na semana passada, também houve uma revista na unidade prisional do Piraquequara. Lá, a polícia encontrou um túnel, material para escavação, além de drogas e celulares. A SEAP informou que a visita aos presos não será prejudicada por conta da revista. E a revista terminou com a apreensão de 39 porções de entorpecentes, 5 celulares, 119 armas caseiras e várias terezas, que são aquelas cordas feitas com lençóis que normalmente são usadas em fugas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, esse tipo de ação deve acontecer pelo menos uma vez ao mês para evitar a entrada de itens proibidos nas penitenciárias aqui do estado. E terminou na última semana a análise dos processos criminais e atendimentos dos internos do sistema prisional do estado. Além do mutirão, um outro problema acabou sendo exposto: a falta de defensores públicos para atuar nas frentes de trabalho. A Força Tarefa fez parte de um acordo de cooperação técnica assinado entre o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, Ministério da Justiça e Defensoria Pública Geral da União. O relatório vai começar a ser redigido, na verdade todos os documentos já estão com a gente, nós vamos escrever e vai ser finalizado ao mesmo momento que aqui finalizar o programa também.
Em 12 dias de trabalho, foram analisados os processos de 5.200 presos e atendidos 3.500 detentos em todas as unidades, Compage, IPAT, Puraquequara e CDP, além das unidades femininas. Só no Compage, quase 1.000 internos foram ouvidos. A gente percebe um destensionamento do sistema prisional e é aí que eu volto a referir o início de um processo de pacificação prisional. O mutirão também apresentou um diagnóstico do sistema carcerário do Estado, que, entre outros problemas, apontou a falta de defensores. O defensor tem que estar dentro da unidade penitenciária, tem que conhecer o interno, tem que fiscalizar as assistências dentro da unidade, tem um protocolo de atendimento que vai envolver a família para esse interno não perder o contato. Se na capital a situação não é das melhores, no interior as condições pioram ainda mais. Tem que haver uma assistência para que o processo dure menos, para que a vida dele seja resolvida. Lógico que aí nós vamos verificar a questão de rotina, de construção de polos regionalizados para cumprimento de pena, de forma que a família possa ter condições de acompanhar. Apesar das dificuldades, é a Defensoria Pública do Amazonas que deve dar continuidade aos trabalhos. A nossa luta vai ser para conseguir uma estrutura melhor para a Defensoria na atuação da execução penal, principalmente, que é o nosso maior gargalo hoje, e que, com base nessas informações, criar um núcleo de excelência para que o preso tenha um acompanhamento, tenha essa continuidade que foi mencionada aqui como um dos problemas do nosso Estado. E olha só, 2 pessoas foram flagradas usando uma viatura da Polícia Civil nesse fim de semana. Bruno Souza e Sabrina da Silva estavam em um posto de gasolina próximo à Bola da Suframa, quando a Polícia Militar foi acionada. Os 2 tinham abastecido o carro e se recusado a pagar pelo combustível. Isso mesmo, abasteceram e depois disseram que não tinham dinheiro e que não iriam pagar. No momento da abordagem, foi constatado que o veículo era uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. Bruno, que estava dirigindo o carro e não possuía carteira de habilitação, foi preso por uso indevido de veículo oficial. Já a namorada também foi presa por desacato à autoridade. Os 2 foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Lâmpadas LED, fios de cobre e até bateria de caminhão. Os ladrões estão diversificando cada vez mais seus alvos e deixando a população preocupada com o aumento desse tipo de furto. As imagens do sistema de vigilância deste mercadinho no bairro Santo Antônio mostram que o ladrão teve muito tempo e conhecia bem o que deveria levar do caminhão de transporte de cargas. Depois de passar pela rua, ele começa a retirar a bateria do veículo. A operação leva tempo, já que é preciso desparafusar a peça do caminhão. Foram quase 10 minutos para conseguir retirar a bateria. Eram 4 horas da madrugada e o ladrão, que usava um jaleco azul, parecido com o de um mecânico, saiu ileso do local do furto. O que ele não esperava é que tudo fosse filmado pelas câmeras instaladas em vários pontos do mercadinho. Os responsáveis pelo comércio acreditam que ele tenha cometido outros furtos semelhantes. Já teve outros casos, né? E assim, a gente depende do caminhão para fazer os transportes de mercadoria, entendeu? Fazer a entrega. O caso não foi registrado em nenhuma delegacia, mas os proprietários esperam que as imagens ajudem a chegar ao culpado. Assim, a gente queria, assim, se alguém reconhecesse, que fizesse a denúncia, né? E, sim, tomasse alguma providência, né? A mesma estratégia foi adotada por esta delegada. Ela afirma que é importante o registro para que a polícia possa agir. Nestas imagens de um furto no bairro Cachoeirinha, um casal age em conjunto. O homem escala a parede para retirar os fios, enquanto a mulher fica vigiando a rua. Eles conseguiram levar 40 metros de cobre. A empresa levou o registro para a polícia. E um detalhe deve ajudar a identificar os suspeitos mais rapidamente. O que nos chamou a atenção é justamente isso, que a mulher, ela está grávida, talvez facilite a identificação. A polícia orienta a todos a sempre fazer o registro nas delegacias, porque assim as autoridades ficam mais alertas
mesmo que o prejuízo seja pequeno. Se eles aparecerem lá, a gente conta com a colaboração para nos comunicar para eles responderem pelo crime que eles estão cometendo. O número é 992 30 3143. Então, qualquer informação por favor, podem mandar diretamente para esse número aqui do Primeiro DIP. E o telefone da delegacia para informação, vou repetir aqui para você, sobre o furto de fios, é o 992 30 3143. Quem tiver pistas sobre o ladrão que levou a bateria do carro pode levar essas informações até o mercadinho, que fica em frente à igreja do bairro Santo Antônio. E como se não bastasse tudo isso, um outro tipo de crime tem crescido na cidade, é o roubo de veículos. No ano passado, o índice praticamente dobrou em relação a 2015. E o mais triste disso tudo é que quase sempre as ações dos bandidos são violentas. Dia 28 de janeiro, 10h30 da noite. Era um sábado. No carro, um casal, que foi abordado por 3 assaltantes. Quem estava no veículo era a Ada Lúcia, que junto com o marido foi surpreendida pela ação dos bandidos, bem em frente à casa dela. Do meu lado, eles tiraram a chave do carro. E do outro lado, eles vieram e pediram que meu esposo saísse do carro. Ele saiu. E o que estava atrás entrou no carro, né? E o que estava abordando meu marido, depois, o rapaz que estava me abordando, ele abriu a porta, eu saí correndo para trás dele. Quando isso, eu vi o meu marido ele batendo na cabeça dele para ele entrar no carro de novo. O carro foi levado e até agora não foi encontrado. Esta mulher passou pela mesma situação. Ela estava com a família na Cidade Nova e os criminosos entraram no veículo quando estava em movimento. Nós reduzimos a velocidade por conta do cruzamento. Então, foi aí que eles pularam na janela do carro e nós tentamos sair, né? Aumentar a velocidade, mas foi em vão porque eles colocaram a arma na cabeça do meu filho. Esses casos não são os únicos. De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, o índice desse tipo de crime aumentou. Em um ano, a quantidade de veículos roubados praticamente dobrou. Em 2015, foram 2.345. No ano seguinte, o número subiu para 4.131. As motocicletas são os principais alvos dos bandidos. A maioria é utilizada para cometer outros crimes. Mais da metade dos veículos roubados é encontrada, mas sem boa parte das peças. Porque, além dos que são utilizados para cometer crimes que são abandonados, muitos também são repassados para desmanches, receptadores que compram esses veículos para retirar suas peças, para revender. Em alguns casos, a placa e os documentos são adulterados. Muitas vezes, pessoas de boa fé compram esses veículos e, por serem leigas, não têm aquele conhecimento de detectar, num primeiro momento, que aquele veículo é roubado. A dica para quem vai comprar um carro de segunda mão e não quer cair nesse golpe é procurar um posto de vistoria do Detran antes de fechar negócio. E na rua Emílio Moreira, no bairro Praça 14, os moradores estão sofrendo com a falta de policiamento. Todos os dias, pelo menos um carro é arrombado na via. Tudo feito na maior audácia. Rua Emílio Moreira, centro da cidade. Uma rua tradicional com muitas casas antigas, tem até uma casinha de saúde ali mais embaixo, mas constantemente alvo de assaltos, principalmente tentativa de arrombamento de carros. Houve uma divulgação desse vídeo que você está vendo agora, desse suspeito. Ele tentou arrombar vários, não foi só esse carro não, foram vários carros aqui nas proximidades. A gente vai mostrar um desses casos que foi aqui em frente a esse comércio, foi nesse carro aqui. Ele chegou pela madrugada, ele puxou essa porta aqui, conseguiu colocar a mão para puxar o pino e abriu a porta. Só que nesse exato momento o alarme disparou e ele seguiu em direção, então, à Avenida 7 de Setembro. Mas não foi só esse veículo, não, que foi arrombado por ele. Outros veículos foram arrombados. E agora, aqui a gente vai conversar com uma das moradoras aqui, que também foi quase vítima desse suspeito. Dona Adriana, fala um pouquinho pra gente, então, sobre
esse suspeito que passa por aqui quase todos os dias para tentar arrombar, assaltar os carros. O meu carro estava parado aqui na frente da minha casa e logo 10 para as 6 da manhã ele tentou, forçou as portas, abaixou os vidros, mas o alarme disparou, então ele ficou um pouco assustado porque minha mãe na hora, né, saiu e ele pegou, desceu e tentou arrombar o carro do vizinho. Então esse tipo de indivíduo ele tem que sair de circulação, né? A gente não pode ficar à mercê desse tipo de pessoa. Agora, aqui não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, né? A rua aqui já está cheia de incidentes, de acidentes relacionados a esse tipo de coisa, de assaltos. Sim, é constantemente a pizzaria, o lanche, né, os mercadinhos, até mesmo a casinha da saúde, a UBS, tem bens subtraídos todos os dias, então a gente tem que estar o tempo todo com cadeado, com as portas fechadas. Pode ver, a rua ficou sem movimentação, os lanches estão fechados, os restaurantes não abrem mais, porque, né, a violência está demais. O centro da cidade acaba sendo esquecido e tem um DIP aqui perto. É difícil a gente ver a circulação das viaturas, que se dá mais à noite, mas durante o dia, na hora de 1h da tarde, 6 horas da manhã, não tem viatura circulando. Aqui, né, já houve um assalto que entrou uma bala na casa dos meus pais, do outro lado da rua, quebrando os vidros, então a gente está realmente à mercê da violência na localidade. Então, se você viu essa pessoa, se você tem alguma informação sobre ela, você pode entrar em contato pelo 181 da SSP para ver se essa pessoa é pega e pelo menos aqui na rua Emílio Moreira possa ter uma sensação de paz, já que muito assalto acontece por aqui. E se você viu esse homem que está tirando o sono dos moradores na rua Emílio Moreira, pode fazer a denúncia no telefone do 24º SICOAM, dos responsáveis, que é a responsável por essa área. O telefone é o 988-42-1548. E um homem que aplicava golpes no sistema de previdência do estado foi preso depois de uma investigação que começou em setembro de 2016. Davi de Almeida Pantoja recrutava pessoas para fazer empréstimos com valores altíssimos, de até R$300 mil. Com informações privilegiadas, ele falsificava documentos e partia para a ação. Vamos conhecer melhor essa história agora. Esses estelionatários, eles se aproveitam de pensionistas da Amazon Prev. O que eles fazem? Eles pegam a sua identidade, se apoderam de informações de dentro de alguma pessoa que existem, né, que possui informações ali de dentro da Amazon Prev, e aí começam aí a procurar, fuçar a vida da pessoa, conseguem os documentos da pessoa, do pensionista, e acabam tirando tudo que ela tem, recebendo esse benefício que é de direito do servidor público. Agora, a polícia investiga essa tramitação, esse esquema criminoso. Desde setembro de 2016. Em outubro, uma suspeita chamada Janaína Jardim foi presa, de 43 anos. Em dia 5 de outubro, ela foi apresentada pela Polícia Civil à imprensa. Ela é uma das pessoas que estava recebendo esse benefício de R$ 4.500, que tinha sido de uma idosa, né, que já tinha morrido. Aí outras pessoas foram presas, né? A dona Francisca foi presa há 4 dias atrás e foi ela justamente que deu as informações de como era o esquema. E foi a partir das informações da Francisca que Davi ou David Almeida foi preso. David ou Davi porque ele tem 2 RGs e 2 CPFs. Então, doutor, está aqui do meu lado, doutor Aldenei Góes, titular do 24º DIP, vai explicar para a gente como é que funciona esse esquema, doutor. Eles têm acesso a talão de cheque, têm acesso a cartão de banco, RG, certidão de nascimento, tudo para poder se fazer como se tivesse sido realmente o pensionista para poder roubar o dinheiro deles, né, doutor? Isso, a nossa investigação começa ano passado, quando nós percebemos que essa pessoa recebia benefício em nome de um pensionista da Amazon Prev. O que acontece? Nós vimos que ela tinha facilidade, ela tinha uma carteira de identidade, ela tinha dados, ela tinha contra-cheques, e com isso ela conseguia abrir contas e se manter como se fosse a pensionista. Agora, doutor, a gente vê a imagem de um dos comprovantes de retirada de dinheiro. Olha só, cerca de R$ 43 mil. Esse daí foi de um empréstimo feito a uma pensionista que nem mora aqui, mora em Fortaleza e recebia esse benefício, mas no caso esse valor aí é relacionado a um empréstimo, já que a pessoa se passava por ela e acabou, né, fazendo empréstimo e dando esse prejuízo não só para a vítima, mas também
para as agências bancárias. Agora, doutor, como é que fica toda essa situação depois que ele foi preso? Existe um cabeça, né? Existe uma pessoa. Como é que vai ficar essa investigação? Só abrindo um adendo aqui, os valores são bem mais altos que isso. Por exemplo, essa Francisca que foi presa, ela tentava fazer, no momento que ela foi presa, um empréstimo de R$56 mil em nome de uma pessoa. Ela tentava fazer, por pouco ela não conseguiu. Se não fosse a ação rápida da polícia, ela teria conseguido fazer esse empréstimo. Mas as investigações seguem. Alguns nomes já estão sendo cogitados, mas está trabalhando em sigilo, porque o caso necessita um sigilo. E assim que nós tivermos informações confirmadas, nós colocaremos isso para a imprensa, para que todos tenham ciência. E agora vamos aos casos de comunidade. Lá no Coroado, os moradores estão reclamando do abastecimento de água. Somente de madrugada é que tem água na torneira. O problema começou desde quando uma adutora rompeu no início da semana na Alameda Cosme Ferreira. Vamos ver. Há pelo menos 6 meses, um cano rompeu aqui na Rua Manaus, no bairro Coroado 3. Os moradores ligaram para a empresa responsável, que é Manaus Ambiental, e eles enviaram técnicos para tentar resolver o problema. Só que depois disso, a água começou a faltar aqui no bairro. E ocorreu também um episódio da adutora que se rompeu, e isso só agravou mais a situação. Os moradores estão revoltados com isso, porque muitos estão deixando de fazer os seus afazeres no dia a dia. Dia não tem, só vai chegar lá pelas 11 horas, meia-noite, a hora que a gente começa a fazer as coisas em casa, lavando roupa, limpando a casa, porque durante o dia não tem água. E como é que você faz? Bom, eu tenho meu balde de água, tenho no banheiro, tem balde, e a gente passa o dia parando água. Como é que é lá na sua casa? Tem como você mostrar pra gente? Tem sim. Olha só, nesse momento não tem água, olha só. Não tem água. O lugar que deveria estar não tem. Não tem água, só mais tarde, à noite. Madrugada é que vai ter água. E quando vem, né? Quando vem, porque nem todo dia vem. E não é só com a Selma isso, é também com a Lecilda. Ela estava me explicando que é difícil, você que trabalha todos os dias, quando chega em casa não tem a água, é difícil você que paga as suas contas. É muito difícil, porque a água não é barata, é pago tudo, todo mundo aqui paga a conta de água, e quando a gente precisa não tem, ou é muito fraca, você passa o dia inteiro parando água, muito fininho, não tem pressão para subir para os tanques, você não pode lavar uma roupa, que quando a máquina enche, para, porque não tem pressão. E quando não tem, a gente tem que estar pagando alguém, tem que estar comprando no posto uma coisa que a gente já paga, né? Então a gente está reivindicando aqui nossos direitos, né? Para ver se a Manaus Ambiental vem e faz um serviço aqui, não sabe se está entupido, a gente não sabe qual é o problema, mas que possamos vir resolver. E como não tem água, o seu Miglis está há 3 semanas com roupas sujas, exatamente, porque não tem como lavar. Não tem como lavar, porque não tem água, né? Como é que vai lavar a roupa, né? A roupa, como vocês estão vendo aqui, ó, como está toda suja aqui. Tá essa máquina cheia de roupa suja, né? Para mim lavar a roupa, né? Para mim lavar, a esposa lava a roupa, eu tenho que carregar água e buscar água nos poços artesianos para ela poder lavar a água, né? Tanto essa máquina que está cheia de roupa aqui, como vocês estão vendo, tem aquela dali, e tem outra máquina também, que está cheia de roupa suja também. Agora, como a gente não pode lavar aqui, não tem água. Então, complica bastante. Como é que o senhor vai fazer para lavar toda essa roupa? E espera a água chegar, né? Vai ser o jeito. Então, carregar a água dos poços artesianos para poder a mulher lavar a roupa, porque não vai poder ficar com a roupa suja, né? A Manaus Ambiental disse que vai encaminhar novamente a equipe para analisar essa situação. Caso seja detectado algum outro problema sob responsabilidade da concessionária, novos reparos serão feitos. Ela só não informou em quanto tempo isso deve acontecer. E a substância conhecida como pílula do câncer, a fosfetanolamina, será vendida como suplemento alimentar a partir de março. Além disso, uma parceria com o Instituto Local pode garantir o acesso gratuito ao tratamento para aqueles que não têm condições de arcar com os custos do produto. Carola luta contra o câncer há 2 anos. Desde que foi diagnosticada com a doença, iniciou a procura por tratamentos alternativos. Foi quando conheceu a fosfoetanolamina. A melhora, segundo ela, é vista a cada dia. Descobri que estava com neoplasia maligna aproximadamente 2 anos atrás. Foi quando eu conheci a substância fosfoetanolamina através de um programa de televisão. E eu e minha família resolvemos ir atrás dessa substância. Até então, ela, até o momento, não era
comercializada e somente através de ação judicial. E nós conseguimos, após 3 meses de brigas na justiça, ter acesso à substância e com 3 dias tomando a substância eu já tive melhoras. O Instituto Provida Amazônia, fundado por ela, auxilia pacientes no acesso à fosfoetanolamina aqui no Amazonas. O Instituto será responsável por cadastrar os pacientes e distribuir as caixas do suplemento. Além disso, os pacientes que não têm condições de arcar com o tratamento poderão receber as caixas da pílula de forma gratuita. Agora, com esse suplemento alimentar fosfoetanolamina, a gente também vai conseguir atender essa demanda de pacientes que querem ter acesso à fosfoetanolamina, mas não sabem como. E a gente vai abrir essa porta para eles. O diretor da empresa explica que, apesar de a substância ter sido criada no Brasil, o produto será comercializado como importado. Como nós estamos no mercado americano, que ele é muito ávido por suplemento, então, primeiro nós vamos atender as pessoas cadastradas e depois nós vamos ao mercado. Então, para o público brasileiro, dia 16 de março. Acredito que mais uns 20 dias para o público americano. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Tem um quadro A Vaga é Sua e a gente vai falar sobre a profissão babá. Hoje você não precisa apenas gostar de crianças, é preciso ter preparo e até curso de primeiros socorros. A gente explica tudinho logo depois do nosso intervalo. Eu vou estar esperando você.